Olá, seja bem-vindo ao canal Dark Reddit. Aqui você encontra histórias e relatos por pessoas no Reddit. Apague as luzes, coloque os fones e prepare-se para uma história do Dark Reddit. Eu trabalhava no turno da noite em um pequeno fliperama quando tinha pouco mais de 20 anos. Meu turno começava às 6 da tarde e terminava à 1 da manhã. O lugar geralmente ficava lotado e servíamos cerveja junto com os jogos. Não era apenas um fliperama. Menos era um lugar onde as pessoas bebiam, jogavam e ficavam mais tempo do que deveriam. Aceitei o emprego porque pagava melhor do que a média. Trabalhei lá apenas 6 meses antes de ter que partir para o serviço militar obrigatório no meu país. Na época, não pensei muito sobre o que aconteceu durante minhas últimas semanas lá. Quando meu serviço terminou, 2 anos depois, a lembrança já havia se desvanecido. Só neste inverno é que me lembrei disso novamente e percebi o quanto fiquei feliz por nunca ter quebrado a regra. O fliperama fechava oficialmente à 1 da manhã, mas o dono geralmente saía por volta das 11 da noite. Depois disso, o lugar todo era meu. A maioria das noites era tranquila. As pessoas iam embora cedo. Ninguém aparecia tão tarde. Aquela noite foi diferente. Às 12h30 da noite, 3 homens bêbados entraram. Não era comum, mas acontecia. Estavam bem vestidos, com casacos caros e relógios caros, e já começavam a falar arrastado. Há espaço para 3, disse um deles. Sorri e os conduzi até a sala maior. Não porque eles tivessem pedido, mas porque eu não queria confusão. Eles riram alto, enquanto eu os registrava. Lembro-me claramente. 3 pessoas. Verifiquei o sistema para garantir que o jogo tivesse começado. Isso era importante. Recebíamos por pessoa, não por quarto. Lembro-me de ter pensado: ótimo, vou sair tarde. Mandei uma mensagem para um amigo para avisá-lo. Preparei uma xícara de café e terminei de limpar. Quando fechei o portão, a música estava tocando e o lugar parecia vazio novamente. Foi então que saí para fumar. Eu havia me ausentado por menos de 1 minuto. Mesmo depois de sair, eu ainda conseguia ouvir o jogo através das paredes. A música não parava. Nenhuma porta se abria. Ninguém passava por mim. Quando voltei para dentro, nada parecia diferente. Só que havia apenas 2 deles em pé no balcão. Um dos homens olhou para mim e perguntou: "Você viu nosso outro amigo?" Fiz uma pausa. Deveriam ser 3. Então, um dos outros começou a ligar para o celular dele. Todos nós ouvimos o toque de dentro de um dos quartos vazios. Encontrei o celular dele no quarto. Estava no sofá ainda vibrando. A gravata dele estava no chão. Tirando isso, o quarto estava limpo. Entreguei os 2 a um deles. Naquele momento, eu não estava com medo. Estava irritado. Eu já sabia que sairia do trabalho muito mais tarde do que o planejado. Eles não pareciam irritados. Um deles estava ao telefone, falando baixo. Quando desligou, perguntou se eu podia falar com ela. Peguei o telefone. Ela parecia desesperada. "Você é mesmo o gerente?" ela perguntou. "Isso não é uma brincadeira, né?" Eu disse a ela que trabalhava lá. Ela explicou que o marido dela, noivo, eu não tinha certeza, tinha o hábito de dormir em qualquer lugar quando estava bêbado. Ela me pediu para procurá-lo, só para ter certeza de que ele estava bem. Era inverno. Deixar alguém desmaiar em algum lugar frio não era uma boa ideia. Eu disse a ela que iria verificar. A essa altura, já eram quase 2 da manhã. Eu já havia limpado o local e trancado a porta da frente. A única saída ainda aberta era a porta dos fundos, que dava acesso aos elevadores. Qualquer pessoa que saísse por ali seria flagrada pelas câmeras. O problema era que eu não sabia o código de acesso. Hesitei, mas depois liguei para o dono. Ele atendeu imediatamente. Ele parecia irritado, como se eu o tivesse acordado. Mas depois que expliquei a situação, ele me deu o código. Antes de desligar, ele disse uma coisa com muita clareza. "Vocês podem verificar as câmeras", disse ele, "mas não entrem na sala de servidores." Não discuti. Estava cansado demais para me importar com a sala de servidores. Eu abri a gravação. Na tela,
Me vi jogando no celular antes de entrar na sala de fumantes. Menos de um minuto depois, a porta do fliperama se abriu. O homem desaparecido saiu. Ele caminhou diretamente em direção à câmera. E então se virou no último segundo, saindo do campo de visão da câmera, como se ele soubesse exatamente onde estava o ponto cego. Menos de um minuto depois, os outros dois saíram do quarto e foram até o balcão. Foi isso. Não há imagens dele saindo do prédio. Liguei para o porteiro noturno do prédio. Ele ainda estava de plantão e jurou que não tinha visto ninguém sair. Disse que ficou sentado perto dos elevadores o tempo todo, assistindo a um jogo no celular. Tive que fechar o fliperama. Mesmo que alguém estivesse desaparecido, eu ainda precisava terminar o caixa e trancar o local. Peguei o número de telefone de um deles e disse que ligaria se encontrasse o amigo deles. Eles assentiram com a cabeça e foram embora. Depois que eles saíram, o fliperama ficou completamente silencioso. O único som que eu consegui ouvir vinha de trás das paredes, vindo da direção da sala de servidores. O vigia noturno desceu alguns minutos depois e perguntou se eu poderia ajudá-lo a verificar o resto do prédio. Era um prédio de 10 andares, e verificá-lo sozinho levaria muito tempo. Trancamos as portas da frente e dos fundos, e começamos pelo último andar, descendo aos poucos, verificando escadas e corredores, caso o homem tivesse desmaiado em algum lugar. Enquanto caminhávamos, contei a ele sobre o telefone e a gravata que eu havia encontrado. Ele deu uma risadinha, como se não fosse nada demais. Você disse que assistiu às imagens, disse ele. Então como é que você nunca o viu entrar em outro cômodo? Eu estava lá fora fumando, eu disse. Eles já estavam ficando depois do horário de fechamento. Ele sorriu. Talvez ele estivesse tentando mandar um sinal, disse ele. Tem certeza de que eles estavam se dando bem? Isso me fez parar para pensar. Era apenas um fliperama. Por que haveria algo mais acontecendo ali? Eu dei risada e levei na esportiva. Boa tentativa, eu disse. Eu até falei com a namorada dele. Ele parou de andar por um segundo e depois sorriu novamente. Como você sabe que ela era namorada dele? Perguntou ele. E se eles quisessem que você ligasse para ela, só para criar um álibi? Quando ele disse isso, já tínhamos chegado ao térreo. Ainda não o tínhamos encontrado. É isso aí, eu disse. Vou encerrar o assunto. O guarda assentiu com a cabeça. Você sabia, disse ele casualmente, que antes da instalação do fliperama, havia outro andar abaixo deste? Eu olhei para ele. Há um andar escondido, continuou ele. Você pode acessá-lo pela sala de servidores. Eu estava exausto. Eram quase 2:30 da manhã. Esquece, eu disse. Você só está tentando me assustar. Ele riu. Quer dar uma olhada na sala de servidores? Perguntei. Ele balançou a cabeça negativamente. Confie em mim, disse ele. Ele não está lá embaixo. Ele apagou as luzes do corredor. O andar ficou escuro, exceto pelo brilho vermelho dos números do elevador e uma fraca luz intermitente que vazava por baixo da porta da sala de servidores. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o elevador tocou um sinal sonoro. As portas se abriram. O guarda sorriu. Vamos lá, disse ele. Se ele estivesse na sala de servidores, o pessoal do turno da manhã o encontraria. O turno da manhã? Perguntei. Sim, disse ele. Eles são profissionais. Eu não toquei na porta da sala de servidores. Em vez disso, entrei no elevador. Alguns dias depois, pedi-demis. Ninguém nunca me retornou a ligação sobre o homem desaparecido. Mas mesmo agora, 10 anos depois, ainda me lembro da luz que vinha da sala de servidores. Ninguém deveria estar lá dentro. Então eu ainda me pergunto, por que estava ligado? E você? O que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Obrigado por assistir e até a próxima.